Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem pra vocês? Professor Roberto na área! E estamos comemorando, parabéns pra você, nessa data querida, 253 anos, Rede Luiz, de aniversário da nossa cidade, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, meu estado, minha cidade, que eu nasci. 253 anos, é a Porto Alegre dos açorianos, do povo negro escravo, do povo indígena. É Porto Alegre, onde acolheu todos que vieram pra cá, com muita alegria e tanta alegria que não vamos pra cá. Mas vamos resgatar essa cidadezinha. Mas antes de tudo, aqui na terrinha, também temos muitas notícias. E antes de tudo, novamente, solta a vinheta. Pois é, Porto Alegre tá fazendo 253 aninhos de idade, bem novinha, né? Pro resto do país é bem novinha para algumas capitais aí que existem no país. Porto Alegre, a nossa cidade banhada pelo Rio Guaíba, apesar que uns dizem que é lago, mas eu continuo dizendo, é Rio Guaíba sim! Que show da Xuxa é esse? Podem falar o que querem, pra mim não muda nada, é Rio Guaíba, sou negacionista sim! É Rio Guaíba e não lago! Pra mim os caras fizeram lá atrás, um mexe-mexe, pra tirar o nome de rio e botar de lago, pra fazer especulação imobiliária! Sim, eu não sei se vocês sabiam, porque agora, professor Roberto, mentiu pro tio, lapada nele! É o seguinte, quando tu muda de nome e a nomenclatura de rio pra lagoa, você tira da área de marinha, entendeu? A autoridade federal de cuidar das áreas de marinha, O que significa isso? Bom, quando tu tem um rio ou mar, 500 metros, né, da margem do mar ou do rio, quem cuida é o Patrimônio Histórico Federal, certo? Que cuida de toda a área de marinha. Daí não pode haver especulação imobiliária. O que fizer as Melniks da vida aqui em Porto Alegre? Alguns anos atrás, eles mudaram a nomenclatura e transformaram o rio, que é o Guaíba, em lagoa. Lagoa, lagos, pertence à área municipal. Por isso, olha os danos depois. Quando houve a enchente do ano passado, em que o rio Guaíba, ou lagoa, ou lago Guaíba, né, ela teve enchente e invadiu todo o centro, porque estava assoreada, e isso mostrou depois agora na seca, que houve esse processo de calor intenso, e o rio baixou seu nível e mostrou as dunas, as ilhas que apareceram no meio da lagoa, como eles dizem, por causa do assoreamento. O que houve? Quando era rio, quem cuidava da dragagem do rio, que teria que cuidar, seria o governo federal, juntamente com o governo do estado e o município em contrapartida. No momento que se tornou lago, essa administração passou para o município. E não fizeram mais nada. É isso aí! Ou seja, novamente a especulação imobiliária, ela não pensa nos danos ecológicos e nem nos danos ambientais. A única coisa que eles pensam é faturar dinheirinho no bolsinho. Por que, cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar conquistar o mundo. É justamente isso que eu tô falando. Nós temos que cuidar bem da nossa cidade, do espaço da nossa cidade, para que não ocorram outros danos ambientais, como foi o desastre climático de 2024, que nós tivemos, certo? Em maio, aqui em Porto Alegre, quando houve o período de chuvas, e nesse período de chuvas houve a elevação dos rios e tomou conta da cidade. Muito porque também do assoreamento, que começou a existir a partir do momento que não se fez as dragagens. E essas dragagens, antigamente, era feita pelo governo federal, junto com obrigação do governo do estado. Mas já como as Melniks da vida estão nem aí e bancam as eleições de prefeitos e administradores que representam os seus interesses, eles mudaram para lagoa. Então, meu filho, a prefeitura não fez o seu trabalho de casa. Que deveria fazer. Porque se eu abro para exploração imobiliária, ao mesmo tempo eu tenho que fazer também a manutenção. Só que eles botaram para debaixo do tapete as manutenções, que seriam as dragagens no Rio Guaíba, certo? Para priorizar a especulação imobiliária. É isso. Isso é política. Essa é a verdadeira política que nós enfrentamos hoje, no século XXI. Ou seja, a ganância da especulação imobiliária. E não para por aí, não para por aí. Porto Alegre vem sofrendo, né, praticamente, certo? Uma impermeabilização. Sim, uma impermeabilização. Por quê? É asfalto, 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 asfalto. Como se isso fosse benéfico para a cidade. E não o é. Porque toda vez que tu faz asfalto, arranca as árvores, destrói, bota cinza no lugar do verde, o que tu tem? Quando chove, as intempéries climáticas, tu tem o quê? Enchente. Pois é, acabaram com o DEP também. E agora? Quem é que faz a manutenção dos bueiros? Da tua rua? Quem? Eu te pergunto. Porque foi você que votou nesse governo que ele está. Eu não votei. O meu voto não está neles. Você que votou, e toda vez que vai chover fica com medo, que o teu negócio,
ali pertinho do Guaíba, na Andradas, ali no centro, ou na região sul do Belém Novo, que votou em peso nos candidatos da direita e do governo Mello, vocês ficam com medo. Por quê? Não deveriam ficar com medo. A cara de vocês não tem que ficar com medo quando o rio começa a subir. Vocês votaram nesse governo, vocês fizeram uma opção. Por essa opção, vocês têm a retribuição. A retribuição é do meio ambiente, quando não se tem uma política pública ambiental no município. Agora, a última do seu Mello é o seguinte: acabou totalmente com a política de reciclamento do lixo, de reciclagem. Como que ele faz isso? Ora, a pedido das grandes empresas que dominam, né, a máfia do lixo de Porto Alegre, ele simplesmente tornou inacessível para os catadores recicláveis, aquele pessoal que cata latinha, que cata plástico, que cata papel, lá no lixo. Quando tu tá caminhando ali no centro, que é só no centro, né? Que tu tem os containers, e aqueles containers não fazem a separação do lixo, porque há muito tempo se acabou com a política de separação de lixo em Porto Alegre. Pois é. E é também uma das causas do entupimento das bocas de lobo, pela falta de separamento de lixo e de containers que separavam o lixo. Isso é educação ambiental. Mas o que acontece com isso? Você passava no centro, de repente vocês viam um barulho ali dentro, ali daqueles containers, pensavam, tem coisa aí dentro. Eram os caras, né, que entravam pra dentro. Olha só a condição humana que é colocada sobre os recicladores. Eles têm que entrar pra dentro desse container, pra eles fazerem ali dentro, no meio do lixo, daqueles resíduos que ali tem orgânico, tem tudo ali dentro, entendeu? Tem plástico, tem orgânico, tem pilha, tem bateria, tem tudo ali, prejudicando a sua própria saúde, pra fazer a reciclagem. Ou seja, eles mesmos faziam e retiravam a sua latinha. Pra quê? Pra você comprar o seu pão, o seu leite, a sua comida do dia a dia, pagar a sua continha de luz, pagar a sua continha de água, entendeu? Né? Na sua vila, porque ele não tem nem condições de ter uma casa, né? E graças ao governo Lula nós temos o Minha Casa Minha Vida novamente, né, sendo fomentada para o povo mais pobre. Mas o que acontece com isso? O Mello colocou containers no qual só entra um braço, e nem um braço consegue entrar. A pedido de quem? A pedido da máfia do lixo. O que é essa máfia do lixo? A máfia do lixo, certo? Ela fatura milhões. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas o contato com essas empresas terceirizadas de lixo diz o seguinte: a prefeitura tem que pagar tanto por tal tonelagem arrecadada, que leva para os lixões, certo? Só a arrecadação. Quanto mais o caminhão deles estiver cheio, mais eles ganham. Então quem é que eles vão prejudicar? Quem é que faz com que eles tenham menos peso nos seus caminhões? São os recicladores. Então eles têm que acabar com os recicladores. Essa é a política do capitalismo. As grandes empresas, porque através do lixo eles ganham milhões, certo? No mundo inteiro, principalmente no Brasil e principalmente em cidades como Porto Alegre, capitais como Porto Alegre. Então essas máfias do lixo, eles fazem de tudo para dificultar a reciclagem, para dificultar políticas ambientais de separação do lixo, para dificultar a política de reaproveitamento do lixo. Porque não sei se vocês sabem, mas existe no mundo inteiro, vamos dizer assim, especificamente no Japão, onde, né, o lixo se torna energia em usinas. Né? Em Tóquio Tóquio tem uma grande experiência no qual eles pegam todo o lixo, né, todo o lixo que tem, e transforma em riqueza para o próprio povo, em energia para o próprio povo. Ele retorna para o povo. Mas a lógica do Brasil é que esse lixo, que na realidade aquilo que Joãozinho 30 diria que o lixo é luxo, na realidade o lixo é luxo. Por quê? Se torna luxo na mão dessas grandes empresas. Porque é uma riqueza só. Se tu souber aproveitar, se tiver políticas ambientais, política de reaproveitamento desse lixo, tornando eles em energia, certo? Então vai aí para vocês uma dica. Na próxima eleição para vereador ou para prefeito, pegue o programa, certo? Pegue o programa, peça o programa deles e veja o que eles têm a dizer sobre políticas ambientais. Infelizmente, você agora vai ter que aguentar 4 anos, toda vez que chove, toda vez que o rio sobe, vai ter que ficar tomando Rivotril, ok? Comerciante e pobre de direita, essa aí é a paga do clima pra você que vota mal. Fica aí, 235 anos de Porto Alegre. Ah, é 253 anos de Porto Alegre, viu? Diminuiu 20 anos. 253 anos de Porto Alegre. E você, tá feliz? Ou tá alegre?